Pois é, tem uma situação que a gente vem percebendo nessa seleção, e aí cai diretamente no colo do Carlo Ancelotti, que é um treinador, hoje, né, seria o melhor treinador do planeta, né? É um cara que conquistou praticamente tudo que disputou como treinador, e a gente vê hoje uma certa apreensão do brasileiro com relação a esse trabalho que ele vem fazendo nessa Copa do Mundo. E talvez essa indefinição, ela seja o motivo disso, né, cara? Porque a gente não vê uma seleção com cara, a verdade é essa. A gente não vê, mas depende do adversário, se for enfrentar, por exemplo, a Holanda, de um jeito diferente que enfrenta o Haiti. Isso é óbvio, gente. Isso é o beabá do futebol. Mas se você pegar uma equipe limitadíssima, ela vai enfrentar uma equipe poderosa e diferente com um adversário frágil, que tem suas fragilidades. Cara, eu acho que tem alguns pontos aí dentro do trabalho do Ancelotti que a gente tem que salientar. Primeiro, já ficou claro, pelo menos até agora, apesar de só ter 2 jogos, mas já está claro na cabeça do Ancelotti em que ele vai montar o time conforme o adversário. Não, mas isso não tem. Ele não tá montando, na verdade, muito de acordo com que. Na verdade, está se montando uma seleção. Eu não acho que eu acho que não é nem de acordo com o adversário. Eu acho que ela está se montando durante o caminho. Ele pega uma seleção em andamento, um ciclo em reta final. E, cara, não dá muito assim. Porra, ele é um gênio como treinador. Mas a galera também tem que entender que, eu falei até isso aqui no Madrugadão, não é ter paciência com o cara, mas é entender que o futebol moderno vai ser isso. A gente brasileiro está acostumado a ter 11 titulares, aquela coisa. A gente está acostumado com isso. A vida inteira foi assim. Acontece muito no time brasileiro e o treinador é criticado. O próprio Flamengo. Toda hora fica girando elenco, isso não existe, o caralho tem que poupar ninguém. Só que não é poupar. Os caras jogam conforme o adversário, porque tem um estudo ali para tentar achar as brechas conforme as peças que ele tem. Então, eu acho que o Ancelotti monta a seleção por esse ponto. Ele tem a base, o esqueleto? Tem. A dupla Mas, Kovács, você não acha que é muito mais do que o Phil tá falando? Ele tá no começo, não é que ele não tá escalando de acordo com o adversário. Tá falando que assim. Vai lá, Enzo, pergunta aí. Vai lá, Enzo. Isso, exatamente. Ele não está escalando de acordo com o adversário. Ele está procurando o time ideal para que isso acontecesse. Por exemplo, ele, para mim, tentou um time titular contra Marrocos para ser possivelmente o time titular da Copa. Não deu certo. Buscou a segunda alternativa agora contra o Haiti e possivelmente vai buscar uma terceira alternativa contra a Escócia, porque ele não sabe o que ele vai botar em campo. Não é por conta do estilo de jogo da Escócia, não é por conta do estilo de jogo de Marrocos, nem o estilo de jogo do Haiti. É porque ele não sabe o que fazer ainda. Eu acho que tem um agravante nisso tudo. Porque uma coisa é você mudar as peças. Outra coisa é você mudar a forma de jogar. Quando você tira o Luiz Henrique do time e você bota o Paquetá, como ele já tinha mudado dos amistosos preparatórios para o início da Copa do Mundo, quando você vai fazendo algumas alterações nesse sentido, você está mudando sua forma de jogar. Então, assim, primeiro, acho que o Brasil tem que definir qual é a forma de jogar da seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que acho que acabou ficando en passant, por mais que o Rafinha venha sendo cobrado de forma justa, como um jogador que precisava desempenhar, precisava ser protagonista e não conseguia exercer tal papel na seleção brasileira. É um desfalque se tratando de elenco, não estou falando nem de time titular, porque time titular tinha outros jogadores que já estavam pedindo passagem. Mas é um desfalque se tratando de elenco gravíssimo. Porque se a gente for colocar no contexto geral, só pelo lado direito, tá? Wesley, Estevão, Rodrigo pode ocupar aquela função, Rafinha. Então, assim, a gente está falando de um lado direito completamente desfigurado em relação ao que o Ancelotti já projetava de time. E aí eu acho que isso pode entrar muito de acordo, muito em consonância, principalmente com o que a gente está falando de achar um time, achar um grupo, achar jogadores, porque a gente está falando de uma seleção brasileira em um contexto de 8 jogos que ainda não tem um time e que o Ancelotti perdeu, por mais que pra gente não seja, perdeu mais um pilar. Ele perdeu 2 pilares em 2 semanas. Ele perdeu o Wesley, que era a principal saída pela direita, que era a saída preferida do Ancelotti para você sair jogando, a válvula de escape. Você não tem um jogador com a mesma característica do Wesley, nem de longe. O Danilo ali, em alguns momentos, tenta simular, mas é um jogador completamente diferente em termos de característica. E você perde o Rafinha, que é um jogador que atua pela direita, que contra Marrocos, por exemplo, foi criticado, muito criticado, com razão, mas foi o jogador que mais percorreu distância
contra Marrocos, e agora foi o Casemiro. Sim, Casemiro. Então, assim, você tem uma seleção brasileira com muitos pontos de interrogação e muitos pontos de interrogação, na minha visão, que são muito graves, que tá relacionado à maneira de jogar. Resumindo, o Ancelotti tá perdido. A verdade é, se fosse outro técnico, se fosse um brasileiro, a gente estaria tratando de outra forma. Obviamente, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Ele é um técnico campeão de tudo, muito foda. Mas, até agora, o trabalho dele é ruim. É ruim. É ruim. Ele não se encontrou. Ele tá perdido. Isso tem que ser claro, ele tem que deixar claro. Não é porque é um Ancelotti que a gente tem que ficar com o pezinho atrás de falar dele ou não. Ele tá fazendo um trabalho ruim e a gente não consegue entender qual vai ser a equipe que vai jogar contra o Japão, contra a Suécia, que são equipes, de novo, que estão atuando melhor que o Brasil até aqui. São equipes taticamente muito melhores que o do Brasil. Isso aqui é um retrato de que o trabalho do Ancelotti no Brasil é ruim. E pegando esse início de Copa do Mundo como exemplo, Sim. O Alisson. As pessoas não falam mais do Alisson. Pelo menos acho que só o covarde fala do Alisson, por enquanto. E no primeiro jogo foi vaiado também. Não, assim, mas contra o Haiti, fez 2 defesas importantíssimas. Fez. E aí, a gente vai olhar o copo meio cheio. Pô, o goleiro tá bem. Aí o copo meio vazio. Bom, mas também tá tomando, sim, prensa do Haiti. Sim. Não tem condição. E assim, eu vi muita gente comparando, a Espanha empatou com o Cabo Verde, tem ganhado a... Beleza. São 2 seleções fracas. Mas não dá pra comparar o tropeço de um com o Brasil pode tropeçar. Não, exatamente, porque daqui a pouco a Espanha mete uma goleada agora no segundo jogo. Vai ter Arábia hoje, Saudita? Na Arábia Saudita. E aí, vai comparar? Não tem como. Exatamente. Então, assim, acho que o Brasil tem que olhar mais pra dentro, fazer o que a Argentina fez ano passado, não em termos de, vai repetir a estratégia porque não é igual. A gente não tem o Messi, a gente não tem outras características, não tem o Depou no meio campo. São jogadores diferentes, contextos diferentes e tudo mais. Mas me chamou muita atenção a análise que o Carlos Eduardo Mansur fez num troca de passes agora dessa semana, que a Argentina abre mão dos seus padrões para jogar à sua maneira. E a seleção brasileira não tem nem o padrão, nem a sua maneira. E isso que me preocupa bastante, vislumbrando 16, oitavas, quartas e enfim. Primeiro eu queria dizer, pô, galera, tem aqui 400 pessoas assistindo a gente, tem 140 likes, então deixa o like aí, domingão. Até porque quem tá aqui, a pessoa esqueceu. Não foi, A pessoa esqueceu. Quem tá aqui acompanhando domingo de manhã, ele gosta muito da gente. Mas o cara que então, segue o Charla, Miguel a like. Mas assim. agora vai dar uma crescida aí. Deixa o like todo mundo. Segundo, Mateuzinho, senti sua falta ontem no Bom Batuque. Não foi igual sem você. Senti muito sua falta. Vou hoje de novo lá e vou sentir sua falta novamente, meu amor. Eu também senti. Não vejo a hora de você voltar. voltar. Mas enfim, deixa eu fazer uma análise que eu acho que vai ser um caminho impopular que tem a ver com isso, dessa análise do Mansur e tal aí. Cara, de verdade, assim, eu acho que a gente em nenhum momento, com essa seleção e o trabalho, que é um trabalho curto do Ancelotti, apesar de um ano, a gente tá falando de antes da Copa começar, de 40 dias que ele com a seleção. É um trabalho curto, uma seleção que não estava consolidada, com 3 técnicos ali, fazendo trabalho duvidosos. E aí a gente pega, analisando os 2 jogos de Copa, a gente pega o Marrocos, que é uma grande seleção, que vem num ótimo momento, a gente toma um amasso nos primeiros 20 minutos. E assim, de verdade, eu sei que a gente tá olhando muito o copo meio vazio, porque a gente tá com raiva, porque a gente tem 5 estrelas no peito, a gente quer passar por cima de qualquer seleção que não seja uma França e a Argentina, que a gente vai aceitar e debater. Mas de resto a gente acha que tem que humilhar. O Ancelotti, ele consegue anular Marrocos, com o jogo rolando. Marrocos para de sufocar a gente, tanto que vai ter outra finalização do Marrocos no final da partida, aos 86. Aí ele sofre com o ataque. Ele não consegue acertar o ataque. Não é um Brasil que cria muito. No segundo jogo, ele pega uma seleção fraca contra o Haiti, sem fazer muita força. Ele faz umas mudanças já no ataque, colocando o Matheus Cunha. Ele vê Bruno Guimarães e Paquetá já jogarem bem melhor. O Bruno Guimarães, as 2 bolas pro Rafinha, tanto o gol impedido como a bola que ele finaliza pra fora, é passe do Bruno Guimarães. O passe pro Vinícius Júnior do lance do primeiro gol é do Bruno Guimarães. O Paquetá rouba uma bola num gol e dá uma assistência no outro. Então ele já fez os 2 volantes conseguirem jogar. E no segundo tempo, ele testou peças ali no ataque. Botou o Martinelli, botou o Ryan. Então, de verdade, eu acho que o trabalho do Ancelotti durante a Copa, eu acho que vai ter questionamento sobre convocação, vai ter questionamento, mas eu acho que me parece entregar um time competitivo. E acho que ninguém ganha o que o Ancelotti ganhou na sorte.
Eu acho que ele é muito cobra da bola, ele sabe que ele tem uma seleção que não vai dar espetáculo, ele também não acha que ele é do espetáculo, é uma escola italiana onde ele quer ganhar e ele quer competir. Ele tem um estilo mais conservador, De verdade. né? E acho que assim, e aí eu sei que tem uma galera com ódio, cara, entregou 3-0 com o Haiti e empatou com o Marrocos, que assim, de verdade, hoje é um time que tá com um trabalho mais sólido que a gente. Quando é a gente Marrocos falava campeão isso de aqui- base, é o Marrocos da semifinalista na última Copa. Então assim, acho que não é motivo pra desespero. O jogo contra a Escócia é ganhar. E é isso. E a gente vai ver eu acho que ele tá adaptando esse time. E uma coisa que eu tô gostando é que ele não pegou os 11 e tá se apegando aos 11. Claro que vai ter discussão. A gente aqui não queria que o Casimiro jogasse, mas será que o Casimiro, o Fabinho entrou muito melhor que o Casimiro ou ele acertou aquele time também? Ou foi só o Fabinho que acertou aquele time? A gente não sabe. Mas eu também queria o Casimiro fora. Mas, por exemplo, eu queria a opinião que eu queria o Bruno Guimarães de primeiro, que é o que ele joga antes. era Só isso que eu trazia. Só que aí, vendo ele jogando de segundo no último jogo, que eu acho que ele jogou pra caralho, eu já não quero tirar ele dali. Então, assim, eu tô gostando Mas que o isso é um Ancelotti, ponto. o Ancelotti, ele não tá com uma ideia, ele não tá sendo um cara teimoso. Ele tá mexendo nesse time e tá Você não se acha que ele acertando, tava sendo entendeu? teimoso com o Rafinha? Tá, acho, mas assim, vou ser sério, eu odeio o Rafinha, dando minha opinião aqui como torcedor total. Mas me incomodou menos o Rafinha contra o Haiti Eu odeio o Rafinha. do que contra o Rafinha na seleção, eu odeio. Agora, eu me odeio e o Barcelona não assisto, aí não ajuda ele, né?